Olá, eu sou Hassem. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Você já teve experiências sobrenaturais com Deus? Eu já tive. Bom, não com a mesma intensidade e maravilha que esses discípulos tiveram. Aqui nesse texto, por exemplo, no verso 2, verso posterior, vai dizer que eles vivenciaram a graça de ver Jesus transfigurado em Deus, divinizado. A divindade de Deus se manifestou a eles, pois o rosto de Jesus brilhava como o fulgor do sol. O verso 2 vai dizer: as vestes de Jesus ficaram brancas como a luz. Que experiência maravilhosa que eles viveram. Coisa assim, tremenda. Jesus, quando o versículo 1 fala que levou eles a um alto monte, Jesus tinha levado eles ali num monte chamado Tabor. Monte Tabor localizava-se na Galileia, perto de uma cidade chamada Naim. Era uma colina aí com seus 600 metros aproximadamente de altura. E esses discípulos, Jesus os levam para ali. Que coisa maravilhosa. E eles vão vivenciar, né, particularmente, essa experiência de ver Jesus glorificado. Eu quero me ater somente no verso 1 hoje. Os próximos vídeos eu vou continuar falando sobre experiências sobrenaturais com Deus. Nós precisamos relembrar, antes de eu falar aqui algumas coisinhas nesse texto, de que experiências sobrenaturais profundas, de ver anjos, eu conheço pessoas, e isso é bíblico, isso pode acontecer. Pessoas que viram Jesus, que viram uma mão, que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, eu conheço. Mas nós precisamos trazer para o nosso coração que essas experiências não podem ser o carro-chefe. Elas têm uma importância porque as experiências, elas vivificam a nossa fé, mas elas não são o carro-chefe da vida cristã. Uma boa vida de oração intensa, de joelho dobrado. Alguém já disse a frase: ore até que você ore de verdade, até que você tenha prazer e não queira sair daquele momento de oração. É uma experiência grandiosa com Deus. Uma boa leitura bíblica, não apenas doutrinária, dogmática, mas untada pelo Espírito. Quando você percebe nas entrelinhas Deus falando com você, que experiência, que oportunidade que nós temos quando a gente vivencia isso. É uma experiência maravilhosa, sobrenatural. Portanto, a Bíblia diz em Hebreus que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a alma de Deus não tem prazer nele. Olha que interessante. O prazer de Deus está em vivermos pela fé. Porém, a nossa fé, ela é untada, ela é vivificada quando vivemos a experiência de ter prazer no Senhor. Então, as experiências, elas são muito bem-vindas, mas precisamos tomar cuidado, porque a nossa vida não pode ser pautada por isso, deve ser pautada pela fé. Bom, diante disso, algumas coisas eu quero dizer aqui. Primeiro, Jesus levou esses homens a viverem uma experiência. Não sou eu, não é pastor, não é um culto com música e luz e palavras ou jeitos, uma certa dramatização, uma dramaturgia acontecendo que vai te induzir a uma experiência. Tome cuidado com isso. Se houver, você não vai precisar fazer nada. Jesus vai te conduzir para o Monte Tabor, para a experiência que ele tem e ele quer que você viva. Você não precisa ficar tentando ir a lugares, tentando vivenciar. Fica tranquilo. Normalmente, sem pressão, algo natural do Senhor acontecerá. Porque a Bíblia diz que depois de 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro e levou os irmãos Tiago e João. É Jesus, é o Espírito Santo que te concede experiências sobrenaturais. Segundo, ela é para poucos.
Dos 12 discípulos, 3 viveram, 9 não tiveram essa oportunidade. Isso não significa que os 9 eram menos espirituais ou que os 3 eram mais. Não, Deus tem os seus propósitos na vida cristã de cada um. Mas nós precisamos entender que essas experiências são para poucos. São para poucos. E às vezes eu vejo muitas pessoas querendo inventar, fazendo um charlatanismo de experiências com Deus. E na verdade, gente, dá para discernir se é verdade ou não. Então isso é para poucos. Muitos cristãos vão passar a vida, 10, 15, 20, 50, 70 anos de vida cristã, não vão ter experiências tão assim. Eu não sei se eu vou ter. Eu nunca tive, nessa intensidade eu nunca tive. Isso não pode trazer para mim uma ideia de que, eu não tenho Deus, Deus não se revela para mim. Não. Viva a sua porção com Deus. Guarde. Então, primeiro, é Deus quem te leva à experiência. Ela é para poucos. E terceiro, é particular. É entre você e Deus. É íntima. Você vai descobrir nela os propósitos corretos do porquê que está havendo essa coisa tão guardadinha entre você e Deus. Não é para ser experiências para se tornar publicidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, mas aqui hoje eu quero guardar esses 3 pontos. Guarde no seu coração, meu amigo e minha amiga. Experiências sobrenaturais são bem-vindas. Que coisa maravilhosa que Deus te der. Eu quero. Eu oro, eu peço a Deus. Eu quero viver, eu quero ver Jesus, eu quero ver anjo, quero ver fogo do céu, a manifestação do fogo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porém, não é o carro-chefe. Jesus me chamou a andar pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembrando de que aqueles que o buscam, que andam pela fé, ele é galardoador. Ele vai trazer bênçãos sobre aqueles que o buscam, mas dentro de uma vida de fé, que é o que agrada a Deus. Então guarde isso, é Jesus que te leva a viver a experiência. Ela é para poucos, só 3. Ou seja, 25% dos discípulos, 3 dozeavos, vamos colocar assim. Os 9 não tiveram, é para poucos. Pode ser que aconteça com você amanhã, hoje à noite, ou nunca. Mas ela é para poucos. E Deus sabe o que faz. E por último, é particular. Que você possa estar sempre buscando as experiências de acordo com o que Deus tem para você. Senti-lo, percebê-lo, sabe? Ter aquele coração queimando pela presença, pela manifestação de Deus. Meu filho, hoje ele estava ouvindo uma música da harpa cristã infantil. É uma música que fala: a face adorada de Jesus o Rei, com a greia amada no céu estarei. E ele ficou tocado. Ele chegou falando: eu amo, eu quero Jesus no meu coração. Eu vi que ele estava sendo tocado pela música. Nós precisamos ser tocados pela experiência de ouvir uma música, de ver as obras de Deus na nossa vida, a graça de Deus, as bênçãos sobre nós, de perceber Ele na palavra, numa boa vida de oração. Mas descansa, ok? Deixa Jesus te conduzir. É para poucos e é particular. Jesus te abençoe.